Pessoal, então bem-vindos à nossa conversa, aula sobre análise cromatográfica líquida de alta eficiência. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou tecnóloga em agroindústria, por formação na graduação, sou mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e atualmente faço parte do programa Doutorado de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UFPEL. E aí a professora Lid me convidou para a gente ter essa conversa, bate-papo aqui com vocês sobre um tipo de análise, né, que não é tão usual ver na disciplina de bromatologia. Porém, é uma análise usual hoje no nosso cotidiano, faz todo momento, só que nós não percebemos. Então, é um prazer estar aqui. Vamos ter esse primeiro momento, que é gravado, e depois eu vou estar online para tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo que foi abordado, sobre o que eu faço. Fiquem bem à vontade, podem anotar todas as dúvidas de vocês aí, que no final a gente repassa, beleza? Então vamos lá. Aqui aquele slide básico, né? O ontem e o hoje. Como que nós tínhamos a nossa relação de cotidiano, de vida, de sociedade ontem, alguns anos atrás? Era completamente diferente do hoje, certo? Hoje a gente tem informação, tem tecnologia, tem internet, a gente está aqui conversando a muitos quilômetros de distância. Então, tudo mudou. Vocês concordam com isso? E o que muda com o passar do tempo, além disso, já que a gente está aqui hoje num curso de nutrição? Então, tem uma pergunta para vocês. Como é a relação nossa, da sociedade, com os alimentos? Por que a gente se alimenta? O que a gente sabe sobre alimentação hoje? Como é a nossa relação com este assunto? Porque, mesmo no passado como hoje, a gente sempre se alimentou, né? É uma coisa, assim, bobinha, mas é a realidade. A gente sempre teve que ser nutrido de alimentos, certo? Então, o que a gente vê do ontem para o hoje em relação a isso? Antigamente, né? Aqui a gente tá uma foto preto e branco, mas isso há muitos anos atrás, né? Desde que surgiu as civilizações. A gente se alimentava de uma forma saudável com o que a gente tinha de conhecimento. Então, nós precisávamos de proteína, sendo ela vegetal ou animal, nós precisávamos de lipídios, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais. Isso era o que nós tínhamos de conhecimento no passado, certo? E como está a nossa relação hoje com os alimentos? Hoje a gente fica satisfeito em ter somente essas informações? Sim, mas a gente sabe que essas informações elas já são bem pré-estabelecidas quando a gente fala em pesquisa, em laboratório, em fazer análise. Porém, hoje, nós queremos o quê? O algo a mais. A gente quer as fontes de substâncias ativas, né? Ou bioativas, como também a gente pode falar. Que são substâncias. O que essas substâncias que estão na nossa alimentação trazem, né? Ela traz diversos benefícios à saúde. Reduz o risco de doença. Hoje a gente sabe que há alguns compostos específicos que auxiliam nisso. O fortalecimento do sistema imunológico, que um tá ligado ao outro com o benefício da saúde, com a redução do risco de doença. E a gente também busca amenizar os efeitos do envelhecimento. Mas isso hoje na alimentação, não somente através de medicamentos, de remédio, como se falava. Então, como a gente mudou nossa perspectiva? A gente se alimentava para saciar-se e ser nutrido. E era o suficiente. Porém, com o conhecimento, a gente descobriu que existem outras coisas que estão dentro dos alimentos que trazem diversos benefícios a nós consumidores. Então, tudo mudou. E com isso, mudou-se a forma de fazer análise também em alimentos, certo? Então, por que a gente tem que estudar métodos analíticos, né? Que seria como que a gente faz as análises, por que a gente vai estudar isso? No passado, a gente fazia análises muito demoradas, horas para ter um resultado de uma única amostra, né? A gente usava muito solvente no meio ambiente, ainda a gente usa solvente, né? Que, por exemplo,
são os ácidos, né, clorídrico, para fazer algum tipo de análise, hexano, metanol, etanol. A gente usa eles ainda, mas a gente usava muito e demorava horas utilizando esses solventes. Com isso, tinha um custo muito elevado. Então, vocês imaginem gastar 5 litros de etanol. Hoje, né, nós estamos numa pandemia e o etanol está extremamente alto, o custo dele, o valor. Então, pensem quanto de dinheiro isso gerava. E com isso gerava muito poluente para o meio ambiente. Então, era isso que nós fazíamos análise. Mas era o que nós tínhamos naquele momento. Então, nós utilizávamos estes recursos, certo? E esses recursos eram utilizados os princípios químicos básicos, que eram as descobertas que tinha. Porém, nos dias de hoje, tempo é dinheiro, certo? E também a gente descobriu que precisávamos cuidar do meio ambiente, que a gente vive em um ecossistema. Vários fatores foram mudando no decorrer. Então, hoje, por que a gente tem que estudar métodos analíticos diferentes dos tradicionais? Eles são a base para a gente ter o de hoje, mas é importante nós ampliarmos, certo? Então, por quê? Tem uma maior quantidade de resultado. Então, hoje, enquanto a gente faz uma análise de uma amostra, a gente demora minutos, dependendo. E antigamente nós demorávamos horas para ter este mesmo resultado. Além da confiabilidade dos dados, hoje nós conseguimos identificar as nossas amostras, quais são as moléculas que estão presentes nele e confirmar que aquela molécula realmente se refere a que nós queremos estudar e não a outra semelhante. Porque quando a gente fazia por exemplo, tá? Lipídios em alimentos, antigamente, sem muito conhecimento, a gente pega tudo que é tipo de lipídio e diz que tem lipídio ali. Mas se tu conseguir identificar quais são os tipos de lipídios, se eles são saturados, insaturados, hoje a gente consegue fazer isso, então é muito bom. Com isso gera dados confiáveis, que tu pode dizer que aquilo realmente se determina sobre aquilo. A questão da economia de tempo, de dinheiro, gastos em equipamentos, porque o equipamento ele tem um custo agregado bem alto, porém ele se paga ao decorrer dos anos e do uso. Além da eficiência, são super rápidos, autonomia, a pessoa consegue fazer, né? A pessoa que está ali no laboratório, o analista, ele consegue estar se concentrando aqui, fazendo o método analítico, mas ele também consegue estar lendo outro momento, ele não precisa estar ali olhando, né? Uma proveta, uma bureta, medindo quanto está caindo por pinguim por minuto, para fazer uma titulação. Então, tudo isso daí ganhou-se com benefício de tempo, né, para ser mais ágil a nossa análise. Então, esses são alguns dos motivos que nós temos que estudar outros métodos analíticos. Mas aí eu falei isso, apresentei ontem, hoje para vocês, mas a aula não é sobre cromatografia? E o que é essa cromatografia, afinal? Então, a cromatografia é uma técnica analítica, tá? Que ela tem por finalidade a separação ou purificação dos compostos. Esses compostos são detectados, né, por tipos de detectores, que existem alguns, tá? Tem por fluorescência, onde emite luz, tem por UV-Vis, que seria pelo comprimento de onda do meu composto, e assim vai indo. Índice de refração, existem vários. E esses detectores, eles emitem respostas para nós, informando qual molécula está presente naquela análise que nós estamos realizando, no caso, naquele alimento. Vamos pegar aqui. Então, a cromatografia nada mais é do que a identificação dos nossos compostos, tanto eles todos agrupados, quanto compostos individuais, porque existem vários tipos de compostos. E aqui a gente consegue visualizar que eu deixei duas moléculas, tá? De ácido ascórbico. L, ácido ascórbico, e D, ácido ascórbico. Então, a gente consegue diferenciar que existem dois tipos de moléculas diferentes que são conhecidas mundialmente como vitamina C. Mas vitamina C ela não é só uma molécula, são várias moléculas, certo? Então, isso é cromatografia, a gente poder separar esses compostos, visualizar, purificar, vai depender da finalidade que tu quer, quantificar o que tem ali no teu alimento. Então, é para isso que serve a cromatografia.
E aonde que a gente aplica a cromatografia? Então, hoje a cromatografia ela é aplicada em basicamente tudo. Ela é aplicada na química, como a gente tem uma molécula ali visualizando ela, vendo que tipo de substâncias químicas tem dentro do alimento, ou até mesmo em outro tipo de indústria, como de cosméticos. Tá na agronomia, verificando a qualidade ali da sanidade dos produtos através de toxinas, né, que pode ter em alimentos, durante o armazenamento dos grãos, fazem vários tipos de análise. Na agronomia também determinando quais tipos de açúcares que estão presentes, por exemplo, em um tipo específico de arroz, onde a gente pode caracterizar esse arroz e dizer, nesse tipo de arroz tem tal e tal tipo de açúcar. Hoje a gente consegue informações mais precisas do que realmente está na composição do alimento. Mas aí ela entra também na nutrição, certo? Porque a gente quer saber quanto tem de compostos bioativos que são importantes para quem estiver consumindo, certo? Mas aí ela também pega a parte de engenharia, tecnologias, medicina, microbiologia, toxicologia. Só que todas essas aplicações, muitas vezes elas andam junto e uma coisa vai puxando a outra. Então, aqui nós temos uma máscara, certo? Essa máscara, como nós estamos em pandemia, hoje a gente tem diversas aplicações da cromato nesse sentido. Por quê? Eu gostaria de saber se a minha máscara filtra um tipo de composto químico X, certo? Se ela é viável ou não. Então, a gente pode determinar se esse composto ele está ali ou não através da cromatografia. Porque existem diversos tipos de cromatografia. Hoje nós vamos falar sobre a líquida, mas existe cromatografia a gás, entre outras. Então, mudou. Ela mudou, tem novo olhar, ela tem novas perspectivas, ela consegue visualizar que existe um público com necessidade especial, que existem pessoas obesas, que existem pessoas alérgicas, que tem os atletas e que tem outras doenças no mundo. E que cada pessoa classificada aqui nesta imagem, ela tem suas características próprias do que ela precisa, tanto para ela se alimentar e saber ter como informação, por exemplo, uma pessoa alérgica a glúten, né, não pode conter glúten, então tu pode fazer uma análise e determinar que ali naquele alimento não tem glúten, como a gente também pode pegar e adicionar mais proteína em um alimento para um atleta. Então, tudo tem um novo olhar nos tempos de hoje. E a gente precisa de fazer algumas análises para determinar se aquilo ali está presente ou não. Então, a cromatografia ela auxilia nessas respostas aqui que a gente tem. Se a gente conseguir um alimento com valor nutricional legal, que vai trazer compostos bioativos para quem for consumir e conseguir provar que esses compostos bioativos estão numa quantidade que vai ser absorvida, é muito mais eficiente nós termos estas respostas durante uma análise. Então, o que nós temos aqui? Algo que deve ser extremamente banal para vocês e para mim não tanto, né? Nós temos um rótulo com informações nutricionais, certo? Onde a gente tem ali carboidratos, vitaminas, C, B, K, potássio, zinco, selênio, cálcio, certo? E aqui tem as suas quantidades. Como que a gente faz para descobrir qual é o tipo de vitamina, qual é a quantidade que ela tem no alimento? A gente faz análise, certo? E uma dessas análises pode ser realizada por análise cromatográfica. Por exemplo, análise de vitaminas C, certo? Então, aqui, por exemplo, este alimento, né, que provavelmente é um suplemento, ele tem 22,5 miligramas. Então, pense, ó, tem uma quantidade legal, certo? Porém, quando eu falo em vitamina C, eu preciso conhecer o meu analito, que seria o meu composto. O que eu quero estudar? Como que a gente faz para conhecer esse analito, né? Eu não sei, Bruna, quero estudar vitamina C. Então, a gente vai na literatura, procura artigo, procura livro e lê sobre. Lê. Primeira coisa, antes da gente entrar no laboratório, a gente tem que ler.
ler o máximo de coisas que a gente conseguir. E sempre vai ter alguma coisinha que a gente deixou passar, e é normal. Porque às vezes você vai chegar no laboratório, vai começar a tua análise, vai dar um resultado e tu vai dizer assim: nossa, descobri uma inovação tecnológica que ninguém sabe. Quando na verdade ela já existiu e tu não procurou direito. Mas tá tudo bem, faz parte da construção do conhecimento da gente. Isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa, certo? Então, lá dizia vitamina C, certo? Mas qual será o tipo de vitamina C que tem lá? Então, a gente tem que conhecer o que a gente quer analisar. Então, vou trazer alguns exemplos aqui no decorrer para a gente tentar ter exemplos mais diversificados. Então, eu quero analisar a vitamina C. Aí a gente tem aqui algumas frutas que têm vitamina C, umas mais e outras menos, certo? Bem, como é que a gente determina qual tem mais e qual tem menos? Através de análise. Então, o nosso exemplo aqui da vitamina C. A vitamina C, quando a gente vai fazer uma análise dela, dizendo tem vitamina C, que seria, né? Pode existir várias formas do ácido ascórbico. Pode ter o L-D-ascórbico, o L-isoascórbico, o D-ascórbico, o D-isoascórbico, mas nem todas essas moléculas que nós vamos estar ingerindo são capazes de ser absorvidas no nosso organismo e funcionarem como atividade antioxidante, né? Que seria a vitamina C, que é um benefício tão grande. Então a gente tem que conhecer isso. Por quê? Nós podemos chegar num laboratório e dizer, quero fazer análise de vitamina C de suco de laranja. Tudo bem. E antigamente, não muito, né? Nós sabíamos que o suco de laranja tinha vitamina C, mas nós achávamos, muitas vezes, que as frutas somente laranja era que tinha vitamina C. Aí, com o decorrer do tempo, chega a tal da acerola. Né? Não coisa muito antiga, não, gente. Isso é coisa dos últimos 30 anos. E diz assim, a acerola tem mais vitamina C do que a laranja. E aí todo mundo ficou... E como que eles determinaram isso? Através de pesquisa, de análise. Não acreditaram somente naquilo que eles viam. Eles foram para o laboratório procurar quais eram os tipos de ácido ascórbicos que tinha nas frutas. E chegaram nos resultados que hoje nós conhecemos. Então, a importância da gente conhecer o nosso analito. Não adianta querer estudar o todo sem conhecer ele. É uma informação valiosa? Com certeza. Porém, até quando essa informação é relevante para quem estiver consumindo tanto o alimento quanto quem estiver lendo. Claro, toda vitamina é importante, isso é essencial. Porém, nem toda ela a gente vai absorver no nosso organismo. Então, nós temos que conhecer a nossa molécula para saber a importância de chegar no laboratório e dizer eu quero estudar tal composto e qual desses compostos meus é relevante. Isso é o básico, pessoal. Então, este é um exemplo, certo? Aí nós vamos aqui, ó. Quero analisar ácidos fenólicos em hambúrguer por cromatografia. Como que eu vou fazer isso? Então, nosso exemplo número 2 aqui. Como que eu faço isso? Então, primeiramente, para a gente realizar a cromatografia nesta amostra, nós temos que preparar ela, certo? E aí eu te pergunto, o que tem no hambúrguer? Que a gente sabe. Eu tô querendo... Vou até voltar aqui, ó. O que eu quero? Eu quero ácidos fenólicos. Isso é o que eu quero do hambúrguer. Porém, eu tenho que preparar minha amostra. E o que tem na minha amostra? Eu não posso chegar, esmagar um hambúrguer e largar e dizer, tem isso. Não. A gente tem que preparar a amostra. Preparar a amostra é extremamente importante. Mas aí a gente tem que conhecer a nossa amostra. Então, como eu disse, a gente tem que saber qual é o tipo de vitamina. Aqui a gente tem que saber o que a gente quer. A gente quer ácidos fenólicos, certo? E aí, o que tem na carne? Que a gente sabe hoje, olhando esse hambúrguer. A gente sabe que tem proteína aí. Isso é um conhecimento básico de quase todo mundo, que a carne é fonte de proteína, certo? Mas ela não tem só proteína. Ela também tem lipídio. Confere? E aí? O que mais que ela tem? Ela tem misturas. Ela pode ter um pouquinho de carboidrato da sua mistura, né, da tua formulação de como foi preparado o hambúrguer. Pode se adicionar alguns tipos de farinhas, enfim, para dar liga, né, entre outras coisas. Então, esta amostra, ela é bem complexa. E o que eu quero são ácidos fenólicos, que não estão aqui inicialmente. Inicialmente, o que a gente vê? Proteína
lipídio e misturas. E como que eu vou extrair os ácidos fenólicos que eu quero analisar por cromatografia, certo? Uma informação importante. Esses ácidos fenólicos, eles não estão presentes naturalmente neste hambúrguer. Eles foram adicionados durante a fabricação. Esse trabalho, ele é um trabalho que está sendo publicado agora, daqui uns dias, tá? Que eu participei das análises dele, de como fazer ele, por isso que eu trouxe aqui, porque é algo que está bem fresco na minha mente, né? E aí, a gente adicionou, então, um extrato alimentício rico em compostos fenólicos com ação antioxidante. Antioxidante no sentido para aumentar a vida de prateleira do nosso hambúrguer. Eu não vou entrar em mais detalhes porque esse hambúrguer ele tá para ser patenteado, então eu vou dar algumas informações para vocês, certo? Porém, eu preciso extrair esses ácidos fenólicos, porque eu tenho que saber quanto realmente tem na carne. Mas ele é um alimento complexo, onde ele tem muitas outras coisas, né? Aí, o que a gente faz? A gente vai para a bancada, como aqui a gente tem um analista ali, né, todo equipado no laboratório, e a gente tem que extrair o que nós queremos analisar e retirar aquilo que não é importante para a nossa primeira mão. Então, hoje, eu não queria saber quanto tem de proteína, quanto tem de lipídio e quanto tem dos afins das outras misturas. Eu queria saber o que tem de ácidos fenólicos. E como que eu vou fazer isso? Então, vou preparar minha amostra. Aqui a gente tem um fluxograma de como mais ou menos funciona no laboratório. Então, eu vou pegar minha amostra de carne, que está aqui do meu hambúrguer, né? Vou homogeneizar ela para tirar uma quantidade significativa e representativa da minha amostra. Nesse caso aqui, foi 1,5 gramas de amostra. Vou pesar na balança analítica. No caso aqui, eu utilizei um Falcon para pesar dentro, então eu pesei aqui essa minha amostra e comecei a adicionar meus solventes, aos quais vão me auxiliar a extrair o que eu quero da minha amostra, que são compostos fenólicos, e retirar aquilo que não é necessário. Então, aqui a gente fez uma mistura, tá? Com hexano, que é um solvente que vai retirar o lipídio, então, né, da minha carne. E fiz outra mistura adicionando etanol, porque os meus compostos fenólicos, segundo a literatura, ele tem uma atração pelo etanol. Então, eu quero retirar o meu extrato fenólico e quero retirar o lipídio. Porém, tem outra coisa aqui bem presente, que é a proteína. Então, eu adiciono 50 microlitros de ácido tricol acético, que vai precipitar a proteína. E eu vou conseguir ter os meus compostos fenólicos presentes no etanol. Então, eu coloco 5 ml de hexano, 5 ml de etanol, 50 microlitros de ácido tricol acético dentro do meu Falcon aqui, junto com a minha amostra, homogenizo isso e levo para a centrífuga. Por quê? Na centrífuga, a densidade do etanol e do hexano são diferentes. Então, um vai ficar na parte superior e um vai ficar na parte inferior. Com isso, eu vou conseguir retirar a fração que eu vou analisar no equipamento de cromatografia, que é o que? Onde estão meus ácidos fenólicos. Como eu falei para vocês, vai estar no etanol. Então, eu pego aquela fração que está dentro aqui do meu tubo, que é bem visual a olho nu, passo para uma seringa e nessa seringa eu filtro, então, essa minha amostra para poder injetar no equipamento a seguir. Então, antes de tudo, o que a gente tem que ver quando a gente faz análise de cromatografia? O que eu quero analisar? O que tem na minha amostra? Como eu faço para preparar ela para poder levar ao equipamento? Através de pesquisas, com colegas, né? A gente debate, às vezes, muito o preparo de amostra, porque o preparo de amostra, nesse tipo de análise, ele é fundamental. Eu preciso fazer todas essas etapas, porque senão eu posso danificar meu equipamento, eu posso ter uma análise que não vai ter resultados verídicos, né? São vários fatores. Então, o preparo de amostra, nesse tipo de método, ele é essencial. Sempre lembrem disso, pessoal. Um preparo de amostra bem caprichado, seguindo todos os passos a passos, tendo cuidado durante ele, você já está tendo como benefício um resultado de 50%, já tá ok. Agora, os outros 50% vai ficar através do equipamento e de ti, né, analisando o que ele te deu de resultados. Então, pensem que o preparo de amostra é extremamente importante para a gente chegar lá e ter resultados confiáveis.
Então, com isso, a gente vai fritar nossa amostra, né? E vai analisar. Porém, eu tenho uma pergunta aqui pra gente, né? Falando de vitamina C, falando de hambúrguer. Preparo de amostra vai ser sempre igual? Se questionem aí por um minuto. Se eu pegar outra coisa para analisar, como por exemplo a alface. No meu mestrado eu trabalhei com alface e eu fiz análise de ácidos fenólicos em alface. Vai ser igual como eu fiz ali na carne? O que tem na alface? A alface ela vai ter proteína? Ela tem lipídio? Não, né? Ela tem um comportamento extremamente diferente. Então, a gente sabe que a alface não tem isso. Então, o meu método de preparo de amostra vai ser um pouquinho diferente para mim chegar lá e injetar no meu equipamento. Então, não vai ser igual como eu preparei para os hambúrgueres. Então, hoje agora a gente já tem outras opções. A gente tem vitamina C, aqui como exemplo, a gente tem hambúrguer e a gente tem as alfaces. E cada um deles tem as suas peculiaridades, certo? Mas e daí? Fiz tudo isso, né? Fiquei bastante tempo pesquisando, preparando a amostra. E qual é o próximo passo que eu vou dar? Então, depois que a amostra está filtrada, ela vai para esses frasquinhos aí que vocês veem no vídeo. Eles são bem pequenininhos, pessoalmente, assim. Eles têm 2 ml, chamado vial. Esses vials é o que irá para o equipamento. Equipamento, então. A gente vai pegar aquela nossa amostra, vai colocar lá no equipamento, ela vai injetar esse equipamento no sistema e aí lá vai se dar a separação dos nossos compostos por partições, né? Então aqui a gente vai no equipamento, a imagem a seguir, a gente vai ver como ele é composto, mas aqui é a imagem da coluna, que é onde realmente ocorre a separação dos compostos e depois essa fase vai para detecção, tá? Então, vamos colocar aqui como exemplo, ó. Eu injetei a minha amostra lá e ela tá toda aqui. Aqui tá todos os tipos de ácidos clorogênicos que eu quero, certo? Porém, eu quero ver eles separados. Quero saber quanto tem dos cafeico-químico acid, que é um que eu analiso super. Aí existem alguns deles que tem mais ou menos na amostra, vai depender, né? Então, por exemplo, aqui eu queria achar o 3 cafeico-químico e queria achar o 4,5. Porém, quando eu coloco lá no meu equipamento, tá tudo junto. Só que eu preciso que ele saia aos poucos do equipamento para me dar resposta e eu ter certeza que cada uma daquelas moléculas, né, cada um daqueles sinais que o equipamento vai estar me emitindo refere-se a ele, certo? Então, ele vai utilizar uma fase móvel e uma fase estacionária no equipamento. Essa fase móvel, ela vai arrastar o nosso composto que a gente quer analisar, né? E a nossa fase estacionária é o recheio da coluna, que são essas. Aqui está desenhado de cinzinho e amarelo. Que no caso, o meu composto ele vai ter afinidade com esse recheio ou não. Então, é como se ele ficasse ali e saísse sendo arrastado, né, pelo minha fase móvel. A minha fase móvel, vamos dar como exemplo aqui, o metanol. Tá? É um solvente, né? Que ele vai empurrar minhas moléculas. E aí a minha fase estacionária vai fazer com que as moléculas saiam separadas, porque ela vai ter mais afinidade ou menos afinidade com a minha coluna. Então, se no início lá eu coloquei tudo junto, né? Que a gente não sabia o que era o que, com o passar no equipamento vai se separando e aí eu consigo identificar o que é cada um deles. Então aqui eu tinha uma mistura, aqui ele já começou a se separar e ao final da coluna lá onde vai sair a minha resposta, o meu resultado, eu consigo identificar que saiu primeiro os quadradinhos, o redondinho, os vermelhinhos, o amarelinho e depois eu vou dar nome, né, para eles, dizendo esse é o meu composto 3, esse é o meu composto 4,5 de cafeico-químico ácido. Então, é assim que funciona o equipamento. A hora que a gente injeta, vai passar por todo o equipamento. Lá na coluna acontece a separação dos meus compostos. E aí vão ter respostas que são sinais que eu vou analisar. Então, vamos lá. Como que é esse equipamento, né, Bruna? Que nós temos um desenho dele, que é como ele funciona de forma estrutural básica para todos os equipamentos.
visualmente, alguns têm uma aparência mais moderna, outras têm uma aparência mais antiga, vai depender de quando ele foi fabricado e da marca, porque existem várias empresas que fazem cromatógrafos líquidos. Então, aqui a gente vai ter a nossa fase móvel, né? Como eu falei, por exemplo, o metanol. Ele vai entrar dentro do nosso equipamento, né? Que é um equipamento fechado, nosso sistema, através as bombas puxam, né, esse solvente para dentro do equipamento, tá? Para carregar até a nossa coluna aqui, ó. Isso aqui é uma coluna. Aqui dentro que vai acontecer a separação do nosso composto. E aí? Então, aqui nós vamos colocar nossas amostras, tá? Nossos vials, que é onde nós tínhamos ali naquela imagem, lá na frente, são pequenos frasquinhos, a gente coloca aqui. Vai vir um injetor, que é uma agulha, vai furar, vai tirar uma quantidade que nós vamos determinar, que vai ir para o equipamento para fazer análise. E aí, o líquido vai arrastando, né, esse meu composto que eu coloquei lá no vial para dentro de uma coluna, onde acontece aquela separação, como eu determinei ali para vocês, em relação à sua afinidade. No final da coluna vai ter um detector, que existem vários tipos, como eu disse para vocês. Esse detector, ele vai emitir uma resposta, e esta resposta é o que nós vamos analisar. Então, aqui, a gente tem um resultado. Então, lá ele vai emitir sinais. Por exemplo, passou o primeiro composto dentro da coluna, saiu um detector. Um sinalzinho. Passou o meu segundo composto. Um sinalzinho. Então, o equipamento ele vai fazendo isso com o decorrer do tempo. Tá? Essa análise, ela varia muito o tempo dela. Depende de como está a condição do equipamento. Ela pode variar. Essa análise de 20 minutos, coloca uma amostra, em 20 minutos tu acha todos os compostos que tu quer, como pode variar 1 hora. São alguns fatores que vão influenciar. E esses resultados que nós temos são os compostos de interesse. Por exemplo, aqui, ó, nosso composto 1. Aqui é um cromatograma geral, tá, pessoal? Então, de ácidos fenólicos. Eu sei que o meu composto 1, por exemplo, é o 3-cafeico-químico acid. E aí, na literatura, ele me relata que o composto 3, ele tem ação anticancerígeno. Foram feitas análises desse composto, então, no meu alimento existem propriedades que vão ter esta função, sabe? Então, é isso que vai me gerar os meus resultados. Resultados, então, vai dar esses sinais, que são cromatogramas. Lembra lá que a gente fala eletrocardiograma que tem um sinal? Então, aqui esse sinal se refere a cada um dos meus compostos. Eu vou utilizar cálculos, tá? Porque ele vai ter uma área. Esse meu sinal, vocês podem perceber que a quantidade que eu tenho no meu composto 1, ele é menor da quantidade que eu tenho no meu composto 3, certo? Vocês conseguem perceber que a área, que seria aqui a altura, né, do meu composto, ele tá maior no 3 do que no 1. Então, este composto eu tenho mais do que tenho no 1. Porém, eu vou utilizar de cálculos lá para determinar quanto que eu tenho, através da matemática, em miligramas, se é que eu quero, ou nanogramas, ou 100 gramas desse meu composto nesta minha amostra. Tá, pessoal? E aí eu falei várias coisas para vocês, mas eu tenho uma pergunta. O que pode dar de errado na cromatografia? Ele é uma análise bem sensível, o equipamento custa um valor bem considerável, as partes do equipamento elas são extremamente delicadas, a gente precisa ter muito cuidado ao manipular, mas não é algo impossível, tá, de fazer, não se assustem, só requer alguns conhecimentos prévios. O que pode dar de errado? Preparo da amostra. Então, se eu não sei o que eu quero analisar e chegar no equipamento e fizer de qualquer jeito, não vou ter resultado bom, certo? Além de que eu posso quebrar o equipamento, o que não é legal, eu posso deixar ele inutilizável. Outra pessoa pode não conseguir fazer análise depois de mim se eu fizer um preparo de amostra errado ou não souber operar o equipamento. Além disso, eu posso ter interpretação errada dos resultados. Porque se eu não separar os compostos que eu não quero, que não são desejáveis, e enaltecer o que eu quero, o meu equipamento ele não vai entender, porque eu estou botando muita coisa lá para dentro dele. E eu quero as coisas bem separadas para mim poder determinar e dizer,
este composto se refere realmente a esse, certo? Além de que não é uma análise universal. Eu não posso pegar e fazer tudo igual para todas as amostras. Então, como vocês viram, vitamina C, eu vou ter os compostos que são, não seria desejáveis, mas eu vou ter compostos que vão ter benefícios, compostos bioativos para o organismo humano, como os não. E eu vou querer diferenciar, porque não adianta eu ter mais o composto que eu não absorvo, né, e ter menos o que realmente absorve, ou enaltecer só os compostos da vitamina C que eu não absorvo, e aí chegar e dizer assim, esse alimento é rico em vitamina C. Porém, não é útil para você, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados. É diferente de fazer análise lá de compostos fenólicos do hambúrguer, que também é diferente de fazer as análises de compostos fenólicos na alface, certo? Ali na alface, vocês vão pensar, toda alface tem compostos fenólicos? Não. Eu fiz um tratamento, né, na minha alface para aumentar o número de compostos bioativos, que no caso eram ácidos fenólicos, que eu gostaria que tivesse maior quantidade, porque na alface não tinha. Então, eu fiz algo para isso acontecer, tá? Então, cada um de teus alimentos, eles vão ter suas peculiaridades e a gente vai ter que pesquisar sobre ele. Não adianta eu chegar e querer meter tudo dentro do equipamento e ele vai fechar os braços e ele vai funcionar sozinho. Ainda não chegamos nesse nível, ainda a ciência, ela teve muitos avanços, mas também o analista precisa fazer algumas etapas antes para nós termos os resultados, certo? Eu expliquei muitas coisas para vocês, porém a Profilid me pediu para mim falar sobre o que eu faço hoje, como eu trabalho com isso, para algo mais aplicáveis para vocês verem, né? Então, como é que eu aplico a cromatografia hoje? Aqui a gente tem um desenho de um equipamento, tá? Para vocês verem mais ou menos como funciona. Então, aqui ó, a gente tem um computador, que é onde vai adquirir os meus resultados ali, né? Tem um cromatograma que vocês conseguem ver. Aqui tá minhas fases móveis, certo? Aqui são as bombas que puxam a fase móvel, que vão levar até a minha coluna, né? Que é a minha fase estacionária, que vai medir os resultados lá no meu computador. Aqui nós temos aquele cromatograma, onde eu vou colocar minha amostra aqui dentro, né? E o equipamento faz o trabalho sozinho nesse sentido, e a gente faz o trabalho de preparo de amostra, de identificar os resultados, né? E assim por diante. Então, hoje, como eu disse, eu sou aluno do doutorado, tá? O meu projeto que está sendo desenvolvido hoje é encapsulamento, bioacessibilidade e biodisponibilidade de ácidos clorogênicos obtidos do resíduo da colheita de Ilex paraguense. Então, a Ilex paraguense é a erva mate, amplamente consumida, não somente no mate, mas como também o chá mate, né, que é o mais difundido no mundo, através de bebidas, né? Nós aqui no Brasil, região sul, mais é o chimarrão, mas existem outros tipos de bebida que levam o chamate, certo? Então, o chamate, quando a gente colhe as folhas para fazer o processamento, né, para chegar até nós consumidores, existem muitos resíduos nessa indústria. E esse resíduo, ele não é utilizado. Então, um dos objetivos do meu projeto é dar um destino para este resíduo. E como que eu vou fazer isso? Encapsulando, né? Primeiro, extraindo os compostos que eu quero, que são os ácidos clorogênicos da planta, encapsulando eles e analisando para saber quanto que eu vou ter numa fração disponível disso dentro do meu organismo. Mas são algumas etapas. Então, a cromatografia, hoje, para mim, ela está em todo o meu trabalho. E no final disso, eu gostaria de aplicar, né, esses meus compostos bioativos em alimentos. No caso, nós escolhemos produtos forneados para trabalhar, que aqui nós temos a imagem deste bolinho, que foi feito ano passado, onde continham cápsulas desse extrato rico em ácidos clorogênicos, que eu espero que no futuro, um dia, a gente consiga no supermercado comprar, né, esse produto aí. Então, os ácidos clorogênicos, eles trazem diversos benefícios à saúde. Eles aceleram o metabolismo, eles têm ações, né, reguladoras,
Os ácidos clorogênicos trazem todos aqueles benefícios que a literatura relata sobre ação anti-hipertensiva, anticancerígenos. Tem vários benefícios muito positivos. Porém, eles se degradam rapidamente com o tempo, com a luz, com o calor. Várias coisas interferem na sua qualidade de quem for consumir eles. A gente sabe que tem resistência a algumas coisas, porém, eles são importantes se nós conseguirmos aumentar esse tempo, né, que esses compostos estão ali para quem for consumir eles e proteger esses compostos. Como que eu faço a proteção de compostos? Através do encapsulamento. Então, eu estou encapsulando esses ácidos clorogênicos que eu extraí da Ilex paraguaense, com a finalidade de aumentar a estabilidade do meu composto. Então, ele dura muito mais tempo, né? Eu consigo ter este composto acessível ao decorrer dos dias, certo? Eu preservo ele na sua melhor condição, onde eu vou dizer que tem X miligramas deste composto e realmente vai ter X miligramas desse composto. E eu tenho a maior biodisponibilidade dele, onde a pessoa que for consumir consegue absorver a maior quantidade dele. Por quê? Ele vai se romper, essa cápsula, no lugar que eu desejar, através que eu vou fazer vários estudos com o material de parede do meu encapsulamento. Então, dependendo do material de parede que eu uso, ele vai se romper ou na boca, porque na boca a gente tem enzimas, né, que quebram, por exemplo, a amilase. Então, se eu colocar material de parede que tem amido, ele vai quebrar na boca. Agora, se eu colocar um material de parede que é uma proteína, por exemplo, do milho, ele vai se quebrar após passar por todo o trato gastrointestinal e se abrir para ter essa biodisponibilidade lá dentro do colo. Então, vocês pensem, né? Todo o caminho que esse meu ácido clorogênico encapsulado vai passar. E com isso, né, eu vou ter a aplicação do meu encapsulado. Então, eu vou aplicar minhas cápsulas na formulação do meu bolo. Essas minhas cápsulas vão aguentar o forneamento e somente quando a pessoa for consumir, ela vai conseguir ter acesso àquela fração do meu composto. Mas e daí? Em que momento aqui eu utilizei a cromatografia? Então, primeiramente, eu faço a extração dos meus ácidos clorogênicos, né? Eu faço um líquido rico em ácidos clorogênicos com esse resíduo da folha da erva mate, tá? Analiso isso por cromatografia para saber se meus compostos estão ali, certo? Faço o encapsulamento utilizando um material de parede, né, para encapsular. Pense em uma cápsula mesmo, só que são nanocápsulas, que aqui vocês conseguem ver que parece uma farinhazinha branca. Aqui tem milhares de cápsulas, pessoal. Essas cápsulas, então, eu faço outra análise lá, que eu vou romper as minhas cápsulas, certo? E vou dizer quanto tem dentro delas de ácidos clorogênicos pela cromatografia líquida. E no final do processo, que é um processo que ainda não realizei, né? Eu cheguei até essa parte da produção das cápsulas, saber quanto eu realmente consegui encapsular de ácidos clorogênicos, eu vou ter o bolo. E aí eu vou fazer uma análise simulando o meu trato gastrointestinal através do pH, com o pH da boca, com o pH do estômago, né? E aí, essa fração que sobrar eu também vou colocar dentro de uma cromatografia líquida de alta eficiência e lá vai me dizer quanto eu ainda tenho no meu composto. Então, a pessoa que for absorver aquilo vai ter X miligramas, tá? São projetos futuros que ainda estão sendo construídos, mas baseado na literatura, a gente tem alguns resultados já bem eficientes. Não deste tipo de projeto, né? Mas da utilização de outros tipos de encapsulamento, porque esse aqui ele é inédito. Então, a análise da cromatografia do alimento deve ter ficado uma bagunça na cabeça de vocês? Deve ter ficado uma bagunça. Mas se ficou uma bagunça é porque ficou bom, porque criou dúvida, porque fez você pensar se aquele composto é possível ou não. Então, assim, eu quero agradecer o convite, então, e agora eu vou estar aqui com vocês daqui uns minutinhos pra gente conversar sobre dúvidas que surgiu. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto uma técnica nova, né, nesta aula de bromatologia e que seja só o início da cromatografia na vida de vocês, porque existem vários tipos e ela é um leque bem grande de possibilidades. Muito obrigada!